Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre prerrogativa pública ou cláusulas exorbitantes. Na Lei 8.666 são 6 as situações que colocam a administração pública numa condição de superioridade em face do particular. Ela pode modificar o objeto unilateralmente, rescindir o contrato unilateralmente, fiscalizar a execução, aplicar penalidade, praticar o que a gente chama de encampação, que é assumir ou se valer da estrutura física e de recursos humanos da contratada para evitar a interrupção do contrato e, portanto, evitar o prejuízo ao interesse público, e aquela situação crítica, né, de atraso nos pagamentos por até 90 dias, sem que o contratado possa suspender a execução. Lembrando que a lei das estatais, a lei 13.313, mudou radicalmente esse cenário para essas organizações a partir do momento em que ela só prevê a possibilidade de aplicação de penalidades. Ela não traz mais nenhuma outra prerrogativa, apenas a possibilidade de aplicação de penalidades. Então atenção aí, pessoal que trabalha com contratos nas estatais, existe uma grande diferença, né, no tocante às prerrogativas nos contratos das estatais e nos contratos regidos pela lei 8.666. Muito bem, quando a gente fala em prerrogativa, a gente pensa logo no benefício especial que alguém goza em face de terceiro em decorrência de suas características particulares, como por exemplo, o advogado tem prerrogativa de função, o parlamentar tem prerrogativa de foro. Então a gente pode dizer que a administração pública, ela detém um poder especial, né, que faz com que, ou que tem a finalidade de fazer com que, em um contrato celebrado com um particular, ela possa perseguir o interesse público da melhor maneira possível. Essa prerrogativa ela não existe nos contratos privados, justamente por isso que a gente chama de cláusulas exorbitantes, né, elas exorbitam a normalidade dos contratos tradicionais e, portanto, não existem, não são admitidas nesses contratos que são considerados paritários, apenas quando há essa diferença aí de valoração dos interesses envolvidos. Se eu estou falando de um poder, é claro que eu preciso ter limites a esse poder. A gente tem, sim, limites explícitos na Lei 8.666, nós temos limites implícitos que são vastamente abordados pela doutrina, pela jurisprudência. Encontramos muita coisa já produzida nesse sentido nos tribunais de contas, especialmente o Tribunal de Contas da União, e o importante é entender que o exercício de prerrogativa pública ele vai ser lícito na medida em que ele se prestar exatamente ao atendimento de um interesse público, nem mais nem menos. Então, a partir do momento em que existe um desbordamento desses limites, né, que é o objetivo da própria prerrogativa pública, que é o atendimento do interesse público, haverá ou desvio de finalidade ou abuso de poder. Por outro lado, além de ser um poder, a prerrogativa pública também é um dever, né? Ela não é só um poder, ela é um dever-poder, já que ela existe exatamente para satisfazer e proteger o interesse público. Haverá situações em que o agente não tem alternativa a não ser realizar a alternativa, a não ser aplicar a penalidade, a não ser rescindir o contrato. Então, em se omitindo, ele vai estar deixando de atuar da maneira como lhe era esperado na condição de um agente público. E por fim, gente, é importante a gente desvincular essa ideia de prerrogativa pública dos simples privilégios, né? Quando a gente fala em poder de império, que deu origem a toda essa ideia de prerrogativa pública, em nenhum momento a gente fala em subjugação do particular ou em prejuízo irrestrito ao particular. Dois exemplos são bem claros, a gente consegue encontrá-los na própria Lei 8.666, né, que acabam mostrando como a prerrogativa ela tem um limite muito forte, né, e que jamais o contratado vai sair dessa relação prejudicado pelo exercício de uma prerrogativa pública, como por exemplo a questão da modificação unilateral do contrato, né? Jamais a administração pode modificar o contrato, modificar unilateralmente cláusulas econômico-financeiras, jamais ela pode deixar de realizar um reequilíbrio econômico-financeiro decorrente de um ato unilateral dela, de uma modificação unilateral num projeto ou em quantidades do objeto, enfim, jamais um contratado será penalizado sem o devido processo legal, sem o respeito ao contraditório e ampla defesa. Então existe aí um sistema de freios e contrapesos que traz uma segurança jurídica e econômica para o particular nessa relação com a administração. Ok? Era isso por hoje, por esse nosso curtíssimo espaço de tempo. Até breve, um beijo para vocês.